Diversos parlamentares e cidadãos divulgaram imagens da manifestação realizada em frente ao Copacabana Palace durante a realização do G20. A manifestação, organizada pela Expo Freedom Brasil, expôs fotografias de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O senador Jorge Seife Júnior disse: G20, as fotos dos exilados e presos políticos estão sendo exibidas na praia de Copacabana a todos os líderes do mundo. Não vamos desistir dessa luta, não vamos desistir do Brasil. A deputada Pia Kicis disse: manifestantes protestam durante o G20 contra a perseguição aos presos políticos e familiares do 8 de janeiro. Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ativistas expuseram banners com fotos de pessoas presas. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou: presos e exilados políticos brasileiros são expostos em Copacabana durante o G20. O sistema brasileiro, a cada dia, tendo o mesmo crédito da Venezuela. Todos têm as instituições de uma democracia, mas o mundo sabe para que servem. A deputada Júlia Zanatta disse: manifestantes expõem exilados e presos políticos brasileiros à cúpula do G20 no Rio. O deputado Mário Frias apontou: cúpula do G20. Manifestantes se reúnem neste domingo em frente ao Copacabana Palace e espalham fotos de presos do 8 de janeiro e exilados da ditadura brasileira. A manifestação em defesa dos presos políticos é mais uma vergonha necessária que o país precisa enfrentar perante a comunidade internacional. O estado de exceção brasileiro precisa ser exposto ao mundo. As nações precisam conhecer o rosto de cada pessoa inocente que está sendo nos calabouços da tirania perversa imposta ao nosso país. São mães de família, idosos, pastores e trabalhadores trancados injustamente para o deleite de uma elite burocrática cruel. Que todos saibam, não somos um país livre. O deputado Gilvan da Federal disse: G20, as fotos dos exilados e presos políticos estão sendo exibidas na praia de Copacabana a todos os líderes do mundo. Não vamos desistir dessa luta. Não vamos desistir do Brasil. O escritor Eric Harris, autor do livro Decálogo da Nova Direita Argentina, disse: cúpula do G20. Manifestantes se reúnem neste domingo em frente ao Palácio de Copacabana e expõem fotos de presos do 8 de janeiro e exilados da ditadura brasileira. Liberdade e proteção aos perseguidos pelo regime tirânico de Moraes e Lula da Silva. Vamos lá. E agora então, nesse domingo, manifestantes usaram as areias da praia de Copacabana para protestar contra as condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023. Os participantes exibiram cartazes com fotos de envolvidos no episódio e suas respectivas sentenças em frente ao Hotel Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, que é onde acontece, a cúpula dos líderes do G20, que reúne 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e União Africana, e está marcada para 18 e 19 de novembro na cidade do Rio. Até o momento, o STF condenou 265 pessoas, entre os envolvidos com fotografias estampadas nos cartazes colocados pelos manifestantes estão Cacique Sererê, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid e o coronel Naime, aqui da PM do Distrito Federal. A manifestação foi organizada pelo movimento Freedom Brasil. Então, parabéns ao pessoal. Eu vi o vídeo, ficou muito bonito, muito impactante, com as fotos das pessoas, o número de dias que estão presas, que estão sofrendo. Então, parabéns ao pessoal do movimento Freedom Brasil por essa ação, uma ação bonita, pacífica e eu diria impactante. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e
todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Bom, e a Justiça da Argentina, gente, emitiu mandados de prisão contra 61 supostos foragidos brasileiros condenados ou investigados pelos atos de 8 de janeiro. Há um mês, o ministro Alexandre solicitou a extradição do grupo. A ordem foi assinada pelo juiz Daniel Rafecas, chefe da Terceira Vara Federal, que conduzirá audiências com os presos e decidirá sobre a extradição, segundo a apuração do jornal Folha de São Paulo. Após a decisão de Rafecas, os foragidos ainda poderão apelar à Corte Suprema de Justiça. O Brasil e a Argentina fazem parte do acordo de extradição entre os estados parte do Mercosul. O texto foi promulgado em 2006 por Lula. A polícia da província de Buenos Aires prendeu um dos alvos do mandado de prisão na quinta, na cidade de La Plata, cerca de 50 quilômetros ao sul da capital argentina. O homem foi condenado a 17 anos de prisão. A prisão foi notificada a um tribunal penal e correcional federal da Argentina, que endossou a atuação da polícia de Buenos Aires. A segunda prisão ocorreu na sexta-feira. A gente tem recebido aí notícias de várias pessoas, né,
procurando, a gente sabe que essa situação é muito séria, muito grave, e a gente espera que eles consigam apelar e consigam mostrar que eles não são criminosos, porque quando você tem asilo político, mas se a pessoa cometeu um crime real no seu país, que também é crime no país onde ela se encontra, né? Então, nesse caso, a pessoa pode ser extraditada. Mas, assim como aconteceu com o Alan dos Santos, que lá nos Estados Unidos entenderam que seria um crime de opinião, né, pela palavra dele como jornalista, que não existe esse crime nos Estados Unidos, como aliás também não existe aqui, eles não extraditaram o Alan. Então é preciso que, né, a gente espera que consiga se comprovar que na verdade essas pessoas estão sendo condenadas a 17 anos, né, por coisas que nem crime são. Muitas delas estavam só se manifestando. Outras realmente depredaram, mas aí, gente, tiveram um julgamento totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, são perseguidos políticos. E a gente espera que elas não sejam verdadeiramente até o fim, né, que elas consigam reverter isso daí. Bom, no sábado, aconteceu num painel lá do G20, né, a palhaçada da Janja de ter falado para o Elon Musk, fuck you, Elon Musk, né? Então assim, essa mulher chegou ao fundo do poço, tá na lama, né? Aliás, eu acho que esse é o nível dela, sempre foi. A gente sempre viu todo o comportamento dela, uma deslumbrada, né, uma horrorosa. E esse incidente diplomático tá gerando já uma série de problemas para o Brasil, né? Ainda sai o Felipe Neto ali, né, defendendo a Janja, querendo peitar o Elon Musk, o fetozinho lá, querendo peitar o Elon Musk para ver se aparece. E o Paulo Teixeira, gente, ministro lá da Reforma Agrária, que é o ministro do MST, né, foi dizer que a Janja disse o que estava aqui preso na garganta de todo mundo. Bom, só foi ele e a laia dele, né? Bom, de qualquer forma, pegou muito mal. Para vocês terem uma ideia, a China não quer mais a Janja em nenhum evento bilateral, nenhuma reunião bilateral, nada, fora a Janja, fora, some, mulher desaparece, né? Porque causou um mal-estar muito grande, né? Tem alguém que falando, o Marcel Van Hatten agiu, e você? Eu tava lá, junto, agindo em todas as ações. Não sei se é de mim que você tá falando ou se você tá falando com alguém aqui do... Bom, enfim. Então, assim, o que a Janja fez foi uma coisa completa. Coloquem aí, gente, os adjetivos que vocês acham pertinentes pra Janja. Podem colocar, né? Eu acho que é uma desclassificada que não merece ser chamada de primeira dama, porque não pode ser chamada de dama. Tem gente que diz, só se for dama da noite, isso e aquilo. Eu prefiro não chamar de dama. Não chamo de dama, tá? Porque dama pra mim é outra coisa. Né? Uma mulher que é uma dama, sabe? É outra coisa. Então, ela não merece ser chamada de primeira dama nunca. Aí a gente fica pensando na Michelle Bolsonaro como primeira dama. Aquilo sim, nos dava orgulho, né? Nos dava... assim, admiração, a gente era feliz quando tinha a Michelle Bolsonaro como primeira-dama, era um orgulho para nós brasileiros. Essa daí, pelo amor de Deus, não dá nem para saída, é uma coisa assim horrorosa, né? Mas eu acho que ela tem que continuar falando, ela precisa continuar falando. Quanto mais ela falar, melhor. Hashtag fala mais Janja. Hashtag fala mais Janja, pelo amor de Deus. Fala mesmo, minha filha, fala para todo mundo, o mundo inteiro saber quem você é, de que laia você é, né? E aí, olha só, ela ainda fala, depois de ainda falar fuck you, Elon Musk, que assim, arrasando com o Brasil não é só mais anão diplomático, não, agora é uma vergonha absurda, né? Mas o mundo tá assistindo, gente, isso é tão bom, é tão bom, né? E assim, a gente não quer censurar você não, tá, Janja? A gente quer que você continue falando as suas abobrinhas, seus absurdos, porque a gente é a favor da liberdade de expressão,
tá? Então continua falando, fala mais, Janja. E nós somos totalmente favoráveis à liberdade de expressão. Ninguém quer te censurar. A gente quer que você fale, que o mundo saiba quem é você, tá certo? Bom, o Elon Musk diz que deu risada, morreu de rir. E a resposta dele foi: em 2026 vocês vão perder as eleições, né? É isso, a gente tem fé em Deus que vão perder mesmo, viu? A gente tem fé em Deus, Elon Musk, tá? E além disso, a Janja ainda falou que o Alexandre de Moraes, o ministro, é parceiro deles nessa luta contra as fake news. Ela estava num painel para mostrar que tem que regular, quer dizer, ela pedindo censura, essa coisa, pedindo que tem que regular as redes, que tem que ter censura mesmo, tá? E depois ainda falou o quê? Falou que o bestão lá com fogos de artifício. Foi assim que ela se referiu a esse senhor que lamentavelmente acabou morrendo, né, por conta dos fogos de artifício, né, que acabaram explodindo. Então isso é muito triste, ele acabou morrendo. E ela falou dele como sendo o bestão lá. Então, o Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, de Santa Catarina, que morreu por conta, né, desse... Aí a gente não sabe se foi um acidente, se ele caiu em si, ou se ele... De qualquer forma, essa mulher, sem um pingo de empatia, sem nenhuma classe, sem nenhuma consideração por uma vida perdida, ela disse o bestão lá. Então o que eu tenho a dizer é apenas #FalaMaisJanja.